Graça e paz, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre o seu lar, sua casa e sua família. Seja muito bem-vindo a este tempo devocional, tempo de oração, tempo de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Amém? Eu gostaria de convidar você a estar entrando em oração junto conosco neste momento, para que assim Deus nos conduza diante da sua santa e poderosa palavra. Amém? Vamos orar então? Nosso bom Deus e nosso Pai, Pai querido e amado Deus, Senhor, a Ti entregamos, meu Pai, todas as nossas preocupações, tudo aquilo que tem trazido dúvidas e perturbação sobre o nosso coração, tudo aquilo, meu Pai, que tem gerado ansiedade, tudo aquilo que tem gerado preocupação, tudo aquilo que tem trazido tristeza dentro do nosso coração, que tem trazido instabilidade, inquietação na nossa vida. Pai, entregamos tudo em Tuas mãos, porque entendemos que sem o Senhor não somos nada, sem o Senhor nem vida teríamos, sem o Senhor nada podemos fazer. Confiamos plenamente, meu Pai, na Sua misericórdia, no Seu poder e na Sua bondade. Por isso, recorremos a Ti, Senhor. Pai, venha depressa nos socorrer, venha nos ajudar diante das injustiças do mundo, diante das ciladas do inimigo, diante de tudo aquilo que tem afligido o nosso coração, diante de tudo aquilo que tem tentado destruir nossa família, a nossa vida. Pai, precisamos da Sua proteção. Pai, venha nos proteger, venha nos abençoar, conceda-nos da Tua graça, Senhor, em nome de Jesus te pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, através da Tua palavra, Pai Santo. Toma glória para Si de todo este tempo, nos conduza diante da Sua santa e poderosa palavra, que é viva e eficaz, pois assim como ela está aberta diante dos nossos olhos, nosso coração também se abre para ela. Ensina-nos a guardar as Tuas palavras no nosso coração, para não pecarmos contra Ti, para não entristecermos mais o Espírito Santo, mas que a Tua palavra seja a luz na nossa vida em meio à escuridão, que a Sua palavra seja como um sal sobre nossa vida em meio aos desabores da vida, que a Sua palavra venha ser, meu Pai, um porto seguro sobre as situações que estamos vivendo. Precisamos da Tua palavra, Pai. Precisamos do Senhor. Precisamos ouvir a Sua voz. Precisamos da Sua presença. Precisamos do Seu toque. Precisamos dos Seus conselhos. Precisamos da Sua direção. Que se não for o Senhor na nossa vida, o que será de nós? Se não for o Senhor em nós, o que será de nossas vidas? Para onde iremos? O que faremos? Só o Senhor tem palavras para a vida eterna, só o Senhor é quem realmente pode nos ajudar. Por isso, buscamos o Teu socorro, Pai, que é bem presente em meio à angústia, em tempos de tribulação. Sabemos que não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco, que o Senhor tem nos ajudado, que o Senhor não está apenas nos assistindo de longe, mas o Senhor nos acompanha de perto. E eu creio que o Senhor está muito mais próximo do que imaginamos. A Sua volta não vai tardar muito tempo mais. Pai, precisamos de Ti, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Cristo é o nosso advogado. Se existe alguém que pode te defender em meio às dificuldades, em meio às injustiças desta vida, em meio às tribulações deste mundo, em meio às humilhações, se existe alguém que de fato pode te defender e conhece a sua causa, conhece o seu coração,
conhece os seus anseios. Esse alguém é Cristo. Cristo é quem de verdade nos defende sem interesse nenhum, sem pedir nada em troca, sem querer receber algo. Cristo, ele nos defende porque ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa causa e ele sabe o que é o melhor para cada um de nós. Em Cristo encontramos justiça, em Cristo encontramos paz, em Cristo encontramos transformação. Muitas vezes procuramos no mundo as soluções que achamos ser, satisfatórias para aquilo que estamos passando. E muitas vezes não nos damos conta de que a solução verdadeira que realmente pode resolver toda e qualquer situação está em Cristo Jesus. Por isso o Senhor se apresenta como um advogado, como um defensor. Então quando a Bíblia fala que Cristo é o nosso advogado, significa que Cristo está nos defendendo. Mas do que Cristo nos defende? Senão das injustiças, do pecado, senão das humilhações, senão das ciladas armadas pelo diabo na nossa vida. Cristo nos defende de tudo isso. E creia que se você recorrer a essa defesa de Cristo, Cristo prontamente te atenderá. Então Cristo é o nosso defensor. Não estamos sozinhos nessa batalha. Não estamos sozinhos neste mundo. Não estamos sozinhos nesta peleja. Cristo tem defendido os seus filhos. Veja o que está escrito aqui. Na primeira epístola do livro de João, capítulo 2. Se você tiver com a sua Bíblia em mãos ou estiver perto, pegue ela, vamos ler juntos as palavras do Senhor. Eu creio que Deus falará ao seu coração através das Escrituras Sagradas, amém? Primeira Epístola de João, capítulo 2. Cristo é o nosso advogado, Cristo é o nosso defensor, Cristo, ele é quem nos defende de verdade. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O que acontece, meus irmãos? Muitas vezes quando pecamos, achamos que tudo acabou, que não há mais solução para a nossa causa. O fato é que todos nós somos pecadores. Em algum momento da nossa vida, acabamos falhando, tropeçando no pecado. Mas não podemos nos conformar em permanecer no pecado. Isso já demonstra que a gente tem um repúdio em relação ao pecado. E quando pecamos, muitas vezes por causa do peso que este pecado traz, dessa carga que o pecado traz sobre a nossa vida, o inimigo vai trabalhar nos nossos pensamentos ao ponto de pensarmos que a nossa vida não tem mais jeito. Então há muitas pessoas que neste exato momento estão dizendo assim: eu pequei, minha vida acabou, eu acabei com a minha vida, eu acabei com a minha casa, eu acabei com a minha família, não tem mais jeito para mim porque eu sou um pecador. Não estranhe se em algum momento da sua vida, diante de alguma falha sua, você se pegar dizendo essas palavras: para mim não tem mais jeito, Deus, porque eu sou um pecador, eu sempre caio no mesmo pecado. Eu sei que o Senhor me salvou, eu sei que o Senhor me resgatou, eu sei que o Senhor transformou minha vida, eu sei que as suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre minha vida, eu sei que o Senhor Deus é um Deus bom, é um Deus piedoso, é um Deus zeloso, mas apesar de tudo isso, eu ainda continuo sendo um pecador.
eu ainda continuo pecando. Por que, Senhor? Eu não consigo parar de pecar. Por que, Deus? Eu não consigo me libertar deste pecado. Entenda uma coisa. Você não pode enfrentar o pecado sozinho. Você não pode enfrentar o pecado sozinha. Porque a partir do momento que você entra nessa batalha e luta contra o pecado apenas utilizando suas próprias forças, a probabilidade de você sair ferido é muito grande. Porque o pecado traz um fardo muito pesado. E se ele conseguir tocar em você em algum ponto fraco da sua vida, ele vai colocar sobre você um fardo pesado. E não se iluda, não se engane, porque o inimigo sabe exatamente aonde está o seu ponto fraco. Ele sabe exatamente aonde está o seu ponto fraco. E eu não preciso especificar para você qual é o seu ponto fraco, porque você sabe o seu ponto fraco. Não cabe aqui a gente expor o ponto fraco de ninguém. Mas cada um conhece a sua fraqueza, não é verdade? E a gente é atentado pelo quê? Pelas nossas concupiscências, aquilo que a nossa carne deseja. A nossa carne está relacionada ao nosso ponto fraco. O seu ponto fraco ele é associado à sua carne. E a vontade da sua carne, ela se alimenta do seu ponto fraco. Então, se você continuar tentando vencer este pecado apenas com seus recursos, apenas com sua própria força, pode ser que você se canse demais. Uma luta que poderia ser mais breve, pode ser que ela venha tardar a ser superada. Então o fato é que precisamos de Cristo. Se você quer vencer de fato esse pecado, seja qual for este pecado, você precisa de Cristo. Só que uma coisa você precisa entender: não é tempo de você se vitimizar. Não há tempo para você perder se vitimizando, dizendo: Senhor, eu sou fraco, Senhor, não sou merecedor, Senhor, eu sou falho, Senhor, eu não presto, Senhor, eu não mudo, Senhor, eu não consigo, Senhor, não tem mais jeito. Não. Isso é uma certa forma de você estar se vitimizando. Então eu declaro para você totalmente o contrário de tudo isso que você declarava sobre sua vida. Você consegue. Você dá conta. Tem jeito sim. Este pecado pode ser vencido sim. E por que eu digo isso? Porque Cristo na cruz do Calvário pagou a dívida por todos os nossos pecados. O sacrifício de Cristo é suficiente sobre nossa vida. Então não se trata da minha força, não é sobre as minhas competências, sobre as minhas habilidades, não é sobre o que eu sei fazer, não é sobre o meu conhecimento, mas é sobre a graça de Cristo. Então quando você se rende a essa graça dizendo: Deus, eu não consigo, Deus consegue. É sobre Cristo. Então entenda isso. Filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, que se chama Jesus Cristo, o justo. É Ele que vai defender a sua causa. É Ele que vai apresentar você no céu dizendo: este aqui é o meu filho amado, que andou comigo, foi fiel até a morte e por isso venceu. É Ele que vai nos apresentar a todos no céu.
ao Pai, aos anjos, a todos. É Cristo que nos apresenta, é Cristo que nos leva, é Cristo que nos conduz. É Cristo que testifica sobre nossa vida. Quem somos, o que fazemos. Porque é de fato e verdade que Ele é quem realmente nos conhece. O Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque assim como Cristo, Espírito Santo é Deus. Então temos um defensor que ora, intercede, protege, cuida e defende nossas causas, desde que as nossas causas sejam justas. Mas se as nossas causas não são justas, precisamos da correção de Cristo. Às vezes, quando você vai procurar um advogado no fórum, você pergunta para o advogado se ele aceita receber a sua causa. Na maioria das vezes eles vão aceitar. Até porque você vai pagar algo, né? Vai pagar os honorários advocatícios para que ele te represente. Você vai assinar uma procuração. Esse advogado, esse doutor vai te representar. Ele vai tomar ciência da sua causa, ele vai te instruir em como se portar diante do juiz, em como proceder a partir de agora. Então ele vai ver a sua causa. Ele vai lutar pela sua causa. O que a gente precisa entender é que Cristo, ele não recebe nada de nós. Até porque ele não precisa de nada que venha do homem. Mas ele, por graça e por obedecer ao Pai, ele assume a nossa causa na cruz do Calvário. E carrega sobre si nossas dores e enfermidades. Então, quando você crê em Cristo e realmente reconhece Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, sim, Ele assumiu a sua causa e a sua causa não é perdida. Você não vai ouvir por aí alguém dizer: Cristo perdeu, Cristo não conseguiu, Cristo não venceu. Sabe por quê? Porque isso é impossível. O que você vai ouvir por aí, crendo ou não em Deus, é que Cristo venceu a morte, Cristo venceu a cruz, Cristo venceu o mundo. Aquilo que é impossível para o homem, Deus chama de milagre. Ou seja, para Deus não há causa perdida, muito menos sua vida. Você não é uma causa perdida para Deus. A sua vida não é uma causa perdida para Cristo. Bom, e Ele é a propiciação, ou seja, Ele é o próprio pagamento. Imagina se nós tivéssemos que pagar pelos nossos pecados naquela cruz. O que seria de nós? Porque não haveria pagamento suficiente diante a multidão de todos os pecados. Foi necessário Deus se fazer homem como Cristo, vir à terra e pagar a dívida pelos nossos pecados. Éramos tidos como inimigos de Deus, estávamos separados do Senhor. Mas no ato sacrificial de Cristo, fomos todos nós reconciliados. Permanece longe de Deus quem permanece longe da palavra. Por isso, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O que é a graça de Deus senão a própria palavra, a verdade e a vida, que se apresenta como o único caminho sobre a humanidade? Essa é a graça. Então a salvação só vem através da graça, através deste caminho que se chama Jesus Cristo. E acredite, existe muitos por aí se apresentando como um caminho, como uma solução. Mas a grande verdade é que no mundo aí fora você vai encontrar um monte de atalhos, mas nenhum deles leva para o céu. Somente Cristo pode promover a salvação. Bom, Cristo é a propiciação pelos nossos pecados.
E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo mundo. Às vezes você tem alguém que você ama muito, mas você vê que essa pessoa está perdida na vida. Já não busca mais a presença de Deus, já não se interessa mais pelo reino dos céus, já não fala mais de Cristo, já não ora mais, está cada vez mais se afundando em vícios. E o que fazer por essa pessoa? Você acha que a vida dela não tem mais jeito? Você se engana. Tem jeito sim. Porque o mesmo advogado que te defende, te protege e assumiu a sua causa, é o mesmo advogado dele. É o mesmo advogado dessa pessoa que você ama. Cristo não está somente defendendo você. Cristo também defende sua família. A sua família é defendida por Cristo. Cristo não assumiu apenas a sua causa, mas Cristo assumiu a sua casa. Cristo não assumiu apenas a sua causa, mas ele assume a sua casa. Então a sua casa pertence a Deus. A sua casa pertence a Cristo. A sua causa, quem está defendendo é Cristo e quem vai julgar é Deus. Portanto, não há causa perdida. Se a sua causa é justa, você tem um juiz justo e um defensor, um advogado, que é o próprio Cristo. Olha só que interessante isso. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Posso te dizer uma coisa? Sem nenhum tipo de soberba, sem nenhum tipo de querer me envaidecer, mas tem uma coisa que eu tenho certeza nessa vida. Tem muitas coisas que eu não sei, que eu aprendo com vocês, vou aprendendo com as pessoas, aprendo sempre com as escrituras sagradas. Tem muitas coisas que eu não sei, tem muitas respostas que eu não vou saber te dar. Mas tem uma certeza que eu tenho na vida. E essa certeza ninguém pode tirar de mim. O homem não pode tirar de mim. As doenças não podem tirar de mim. As pessoas não podem tirar de mim. O sistema não pode tirar de mim. O governo não pode tirar de mim. Eu tenho uma certeza dentro de mim que o mundo não pode tirar de mim. Ainda que dê tudo errado. Ainda que o mundo vire de cabeça para baixo. Ainda que o céu se escureça. Ainda que nada dê mais certo na minha vida. Eu tenho uma certeza que ninguém pode tirar de mim. Essa certeza se chama Deus. E eu quero dizer para você que eu conheço Deus. E da mesma forma que eu conheço Deus, você pode conhecer Deus. Se é que já não conhece. Você entendeu isso? Ninguém pode tirar de você a certeza de que você conhece Deus. Então, quando o problema se apresentar na sua frente, o que você vai dizer para esse problema? Opa, peraí. Eu conheço um Deus que pode resolver esse problema. Quando o diagnóstico for desfavorável, você pode dizer o que para esse diagnóstico? Opa, peraí. Eu conheço um Deus que muda diagnóstico. Quando você enfrentar, seja lá o que for. Se for a doença, você conhece um Deus que cura. Se for ali os grilhões do inferno, você conhece um Deus que livra. Se for os vícios, você conhece um Deus que liberta. Se for a separação, você conhece um Deus que restaura. Se for a destruição, você conhece um Deus que salva. Se for a perdição, você conhece um Deus que resgata e recupera.
Você conhece um Deus que liberta, você conhece um Deus que salva, você conhece um Deus que livra, você conhece um Deus que cura, você conhece um Deus que abre o mar, você conhece um Deus que faz fogo cair do céu, você conhece um Deus que é poderoso para curar, libertar, limpar, salvar, um Deus que faz cego enxergar, um Deus que faz mudo falar, um Deus que faz surdo ouvir, um Deus que faz paralítico andar. Você conhece esse mesmo Deus que eu conheço. E para esse Deus nada é impossível. E como você conhece esse Deus? Como você tem a certeza que você conhece esse Deus? Porque eu posso te dizer aqui e garantir para você que eu conheço Deus. Porque eu vi Deus? Não! Eu nunca vi Deus. Eu não estou vendo Deus aqui, mas eu tenho certeza que Ele está aqui. Eu não tenho nenhum pingo de dúvidas que Deus está aqui. Eu não posso vê-lo, mas eu posso senti-lo. Mas um dia eu não somente vou senti-lo, eu vou vê-lo. Essa é a certeza que eu tenho na minha vida. E que ninguém pode tirar de mim. Eu quero que você tenha essa certeza na sua vida também. Mas para você ter essa certeza, você precisa guardar as palavras de Deus no coração. Para não pecar mais contra o Senhor. Para não permitir mais que o seu coração enganoso continue te enganando. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Se eu dissesse para você que eu conheço Deus, mas não guardo os mandamentos de Deus, eu seria mentiroso. E aquele que é mentiroso é filho do pai da mentira, que é Satanás, e não filho de Deus. Entenda uma coisa. Eu poderia passar a tarde toda aqui, querendo tentar enganar vocês. Para conseguir mais likes, para conseguir presentes, para conseguir monetização, para conseguir engajamento, para conseguir ser reconhecido, pedindo para que você ficasse dando tap na telinha, para que essa live fosse compartilhada, mas eu não quero isso, eu não preciso de nada disso. Até porque quem está aqui é quem Deus trouxe. E quem está ouvindo é quem precisa ouvir, porque Deus colocou aqui para ouvir a palavra do Senhor. Então essa palavra que está sendo dita é para você. Você não precisa compartilhar com mais ninguém. Porque é justamente com você que Deus está falando hoje. Então, é muito fácil eu estar aqui querendo enganar as pessoas através de palavras eloquentes, de oratória trabalhada, revelando um monte de coisa que Deus não revelou, prometendo um monte de coisa que Deus não prometeu. A live ia bombar. Ia lá para as alturas, ia ficar na top 1. Ia subir no ranking facinho. Só que, sinceramente, do que vale eu passar a tarde toda aqui revelando para você um monte de adivinhação que Deus não revelou nada para mim, apenas para conseguir engajamento e não conhecer os mandamentos de Deus e não falar para você dos mandamentos de Deus? Você entendeu isso? Porque se eu falo para você, ainda que eu fale para você de Deus, ainda que eu revele sobre sua vida, ainda que eu traga sobre sua vida profecias, ainda que eu traga sobre sua vida revelação, se eu não conhecer os mandamentos de Deus, eu sou mentiroso. Eu não tenho uma revelação para trazer para você nessa tarde de hoje. Mas eu posso falar para você os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus
são suficientes para você ter a sua vida transformada. Então, o primeiro mandamento de Deus qual que é? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o outro mandamento que Deus faz questão de dar ênfase na Bíblia qual que é? Amar o próximo como a ti mesmo. Qual é a importância de se amar a Deus e de amar o próximo? Porque é um amor recíproco. Se você diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, você não ama a Deus, você se faz mentiroso. Entenda que a mentira é uma doença que contamina e passa de pessoa a pessoa, de geração a geração. Talvez se o seu pai era uma pessoa mentirosa, você herdou dele essa mentira. Talvez se a sua mãe fosse uma pessoa mentirosa, você herdou dela a mentira. E você tem por hábito hoje mentir. Você costuma resolver os problemas da sua vida utilizando desculpas, mas não se dá conta que essas desculpas são revestidas de mentira. E aquele que vive na prática da mentira não se faz filho de Deus, mas se faz filho de Satanás, que é o pai da mentira e que mente desde o princípio. Então não acredite em tudo que você está ouvindo por aí. Não são as revelações que vai mudar a sua vida, mas são os mandamentos do Senhor. Você está entendendo isso? Você pode receber essas revelações, tudo certo. Mas se você não guardar os mandamentos de Deus, não guardar a palavra de Deus no seu coração, essas revelações são nulas, são vãs. Porque o que de fato revela se você realmente ama a Deus é o cuidado que você tem em relação à palavra de Deus. Porque quando a gente fala sobre mandamentos de Deus, a gente não está falando aqui apenas sobre os 10 mandamentos. A gente está falando sobre toda a palavra de Deus. Só que infelizmente as pessoas hoje, elas zombam da palavra de Deus. Você vê que o rapaz entrou aqui agora, brincando com a palavra de Deus. Quando você coloca um comentário desse, igual você colocou aqui na live, e eu faço questão de dar ênfase a isso, você não está afrontando a mim, Leandro. Você está afrontando a palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode até brincar com a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não brinca com a sua vida. E eu garanto para você que aqui na palavra de Deus você vai encontrar um lugar para você. E se você perguntar para Deus hoje, Deus, o que você sente por mim? Deus de forma alguma vai olhar nos seus olhos e dizer para você que te odeia. Nem tampouco eu. Independente da sua religião, independente se você é de direita ou de esquerda, independente da sua opção sexual, independente do seu gênero, independente da sua raça, independente de quem você seja, Deus não vai olhar nos seus olhos e dizer para você que te odeia, porque não existe ódio em Deus. Da mesma forma, a semelhança do Senhor, eu não vou dizer para você que eu te odeio, porque assim como Deus diz para você que te ama, eu também te amo em Cristo, meu irmão, e eu quero o seu bem. E se você colocar o seu nome aqui, você sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar pela sua vida. Agora, entenda isso. Essa é a importância de amar a Deus
e amar ao próximo, até mesmo os próprios inimigos, porque eles precisam, talvez, até mais do que você, conhecer urgentemente a Cristo. Você já parou para pensar nisso? Minha irmã, meu irmão, obrigado por você estar aqui me ouvindo. Que Deus te abençoe imensamente. Olha, aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda a palavra de Deus, e eu não estou falando decorar a palavra de Deus. Até porque tem muita gente que decora a palavra de Deus. Tem gente que bate no peito e diz assim: eu já li a Bíblia 30 vezes, de trás para frente, de frente para trás. Eu já li a Bíblia 100 vezes. Eu já li a Bíblia 1000 vezes. Que diferença faz se você não praticar o que está escrito? Se aquilo que está escrito não está pulsando aqui dentro do seu peito? Não adianta você ler e decorar a Bíblia. Se você não viver a Bíblia, não vale nada. Você apenas decorou a Bíblia como um livro qualquer. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é um estilo de vida, o estilo da cruz. Renúncia, confissão, abandono. Você não quer viver isso na sua vida de verdade? Realmente, sinceramente. Às vezes a gente entra nessas lives esperando assim: Deus, fala comigo. Usa esse pastor aí para trazer uma palavra sobre minha vida, para revelar algo sobre minha vida. Eu não preciso revelar nada sobre sua vida. A sua vida já é totalmente conhecida por Deus. A única coisa que você precisa não é de revelação. Você precisa apenas confiar. Porque Deus já sabe o que é o melhor para sua vida. O fato de você saber ou não o que vai acontecer lá na frente não vai mudar o que Deus vai fazer. Você está entendendo isso? O fato de você saber ou não o que vai acontecer no seu futuro não vai mudar o que Deus vai fazer. Quantas pessoas não procuram videntes, ciganas, para ler as mãos? Ah, aqui está a linha da vida. Na linha da vida está escrito que a sua vida vai ser assim, assim. Minha irmã, meu irmão, se você não guardar a palavra de Deus no seu coração, não vai dar certo. O que você precisa não é de revelação, você precisa da palavra de Deus. É isso que você precisa. Até porque quando você for tentado pelo diabo, não é a revelação que vai fazer o diabo se afastar de você. Como você vai se defender do diabo usando revelação? Ou você acha que o diabo é um cachorro vira-lata, que você bate o pé e enxota ele dizendo: vai pra lá, cachorro vira-lata? Não é. Entenda isso. Porque ele é um ser que pensa. Ou você se esqueceu que ele era um anjo? Que ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos do céu a se rebelarem contra Deus. E esses anjos hoje viraram demônios. Então, quando o inimigo te tentar, a revelação que você recebeu não vai te livrar desse inimigo. Você não vai poder olhar para ele e dizer assim: ah, eu tenho uma revelação que eu recebi na igreja tal, do irmão tal, da irmã tal, que a minha vida vai ser isso. Não é. Se ele te atentar, você vai usar a palavra. A palavra é a espada que vai afugentar o mal da sua vida. Então, quando ele te tentar dizendo: olha, se proste a mim. Não, não. Somente a Deus adorarei. Não foi isso que ele fez com Cristo? Peça para que essa pedra se transforme num pão para saciar a sua fome. Ele queria ali mexer na necessidade que Cristo estava sentindo naquele momento de alimento. Não. Nem só de pão viverá o homem. Não é batendo de frente, é resistindo.
Você tem uma espada que se chama palavra e ela é poderosa. Mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes para cortar, e ela penetra, entra nas entranhas da alma. Então toda vez que você for provada, você receber uma investida, uma retaliação do inimigo, é a espada. O que você está precisando hoje, minha irmã, meu irmão, não é revelação, é palavra. Tem muita gente revelando coisas que Deus não revelou sobre sua vida. É muito fácil você ficar aqui horas e horas na live, enganando as pessoas, dizendo assim, olha, Deus mandou dizer para você que Ele vai abrir a porta de um emprego para você. Sabe aquele processo na justiça? Deus está colocando a caneta na mão do juiz, agora Ele está assinando. Sabe aquele homem que te traiu, virou as costas, foi embora e te abandonou com um monte de criança? Está voltando para casa hoje. Você está entendendo isso? Sinceramente, vocês ainda acreditam nessas coisas? Hoje em dia chegamos na beira do ridículo, aonde simplesmente as pessoas aqui no TikTok mesmo, eles olham para você e falam assim, ei, você sabe aquele terceiro contato que tem na agenda do seu celular? Ele vai te ligar hoje. Sinceramente, meu irmão, de verdade, minha irmã, você acha que Deus foi lá na vida deste homem que se diz profeta e disse assim, olha, vai lá na vida da fulana e da ciclana e fala para ela que o terceiro contato da agenda dela vai ligar para ela hoje, que aquele homem lá, moreno, vai telefonar para ela hoje, que aquele homem lá vai hoje procurar ela. Sinceramente, você acha que Deus está preocupado se você está carente? Se faz tanto tempo que você não beija na boca, que você não se relaciona com alguém, que a pessoa foi embora de casa? Deus está preocupado é com a sua alma, não é com a sua carne. É com a sua alma e não com a sua carne. Deus pode curar a sua carne. Deus pode curar o seu corpo, mas o mais precioso que existe em você é a alma. Até porque essa carne, esta pele, este corpo veio do pó, do barro. E se não fosse Deus, não seríamos nada além de barro. Agora existe dentro de cada um de nós uma alma, que quando entra na existência, já entra para a eternidade. Ou seja, a nossa alma nunca se apaga. O nosso corpo um dia voltará para o pó, porque veio do pó. Mas a nossa alma vai permanecer para sempre, seja no céu ou seja no inferno. Você está entendendo? Que o bem mais precioso que existe dentro de você é a sua alma. O seu corpo vai envelhecer, a sua pele vai enrugar, a sua pele vai ficar flácida. Aquilo que hoje parece tão vistoso, um dia vai sofrer com a lei da gravidade, cai também. O tempo passa, as pessoas envelhecem. Você pode, e até hoje existe, muitos cremes farmacêuticos que ajudam no rejuvenescimento. Mas a grande verdade é que o homem não pode acrescentar um côvado na sua estatura. O homem não pode mudar 1 milímetro do tempo. Você não pode acrescentar anos de vida, nem diminuir. É claro, tem gente que opta por dar cabo da própria vida. Mas este não é o caminho que Cristo quer que as pessoas façam. Pelo contrário, quando as pessoas chegam a esse ponto, é porque elas estão precisando de ajuda, e muita ajuda. Então não pense você que a sua vida não é uma obra do acaso, algo sem sentido. Não, porque Deus tem sim propósito para a sua vida. Deus tem sim plano para a sua vida.
Deus não abriu mão da sua vida. Aliás, Deus não desistiu de você. Quem disse isso? A única coisa que Deus quer é que você não fique se iludindo com mentiras, correndo atrás de revelações. Você está esperando alguém revelar algo na sua vida, só que Deus quer tratar diretamente no seu coração. Eu garanto para você, você pode desligar o celular neste exato momento, não precisa mais nem me ouvir agora, mais. Pegue sua Bíblia, abra, leia, Deus vai falar contigo. Não tem como Deus não falar com você. Se você lê a palavra de Deus, Deus se faz presente e vivo na sua própria palavra. Por isso que a palavra de Deus é viva e eficaz. Não tem como você experimentar a palavra de Deus e permanecer sendo a mesma pessoa. Ainda que você diga, mas pastor, eu leio e não entendo. Eu leio e não entendo. Primeiro você precisa passar por uma kenosis, um esvaziamento de si mesmo. Se você realmente quer ler a Bíblia e quer que Deus fale com você, você tem que fazer isso com muita seriedade, reverência e respeito. Não queira ler a Bíblia na frente da televisão, assistindo novela, assistindo filme, com o celular do lado, assistindo dancinhas. Não vai dar certo. Eu quero que você entenda uma coisa. Se você se dedicar à palavra de Deus, simplesmente eu quero pegar a palavra de Deus aqui e eu vou ler a palavra de Deus. Eu não vou beber nem água, eu só quero a palavra de Deus. Só isso que eu quero. Não tem como Deus não falar com você. Se realmente você tiver sede da palavra de Deus, se realmente você quer experimentar a palavra de Deus, se realmente você quer ver Deus, conhecer Deus através da palavra de Deus, guardar a palavra de Deus no seu coração, se você amar essa palavra, não tem como Deus não falar. E um dia, quando as pessoas olharem para você, você vai dizer com toda a certeza do seu coração, eu conheço Deus. Como você conhece Deus? Você sabe onde Deus mora? Aonde posso encontrá-lo? Me diz aonde Deus está. Eu conheci Deus na sua palavra. Por isso a palavra liberta. Você pode conhecer Deus hoje, através da própria palavra do Senhor. Amém? A paz, irmã, Deus abençoe. Qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Presta atenção nisso. Como saber se Deus está com você e se você está em Deus? Porque há algumas situações assim. Há situações que você sabe que Deus está com você, porque Deus é onipresente. Mas há situações que você não tem certeza que você está com Deus. Tem lugares que você acessa na sua vida, que você entra, que você não tem certeza que Deus está contigo. Que você tem medo. Você está entendendo isso? Deixa eu te fazer uma pergunta, se você me permitir. Quando você entra num motel, passa lá pela recepção, pega a chave do quarto, se desloca até o quarto, abre a garagem, estaciona o carro, põe a chave na porta e entra naquele quarto de motel. Deus está entrando contigo ali? O que você acha? Você está entendendo isso? O que acontece lá dentro? Traições, adultério, orgias, prostituição. Se você quiser que eu pare, eu paro. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Há situações, há lugares que você acessa que você sabe que aqueles lugares
não são lugares para Deus. Mesmo Deus sendo onipresente. Olha só, a onipresença de Deus significa que Deus está aonde Ele deseja estar. Você está entendendo isso? Então, naquele local onde está acontecendo algo trágico, onde está acontecendo ali uma injustiça, onde está acontecendo uma covardia, você acha que Deus está ali? Se Deus está, por que Ele não vem intervir? Porque Deus permite que passemos em lugares áridos na vida. Há lugares que você acessa que não contemplam a glória de Deus. Então, quando você entra num quarto desse de motel, você acha que Deus vai querer estar com você, né, nesse lugar? Sabendo que aquele lugar é um lugar de mácula. Quando a gente fala de mácula, fala de maldição. Você entendeu por que cristão não frequenta motel? Porque dentro daqueles quartos acontecem o quê? Traições, orgias, prostituição, famílias são destruídas. A partir do momento que você se deita num leito de mácula, você contamina o seu corpo. Corpo esse que deveria ser templo do Espírito Santo. Mas ao invés de estar sendo templo do Espírito Santo, está sendo utilizado para imoralidade, para sexualidade, para outras coisas. E não há nada de santo nisso. Então não misture o que é santo com o que é profano. O que é profano? Aquilo que é imoral. Aquilo que é contra a santidade de Deus. Então toda vez que você está ali praticando um pecado, o Espírito Santo está te convencendo, não vai. Deixa eu te explicar uma coisa, se você me permite. Tem muitas pessoas que às vezes elas entram em lugares e elas ficam procurando uma luz no final do túnel. Poxa, eu entrei numa situação agora na minha vida aqui, eu estou passando por um problema, eu não sei como sair desse problema. Então, Deus, às vezes a gente faz essa oração aqui: Deus, mostra para mim uma luz no final do túnel. Eu vou te explicar algo que vai mudar a sua vida. Você já ouviu lá em Apocalipse, quando Deus usa o apóstolo João para tratar com as igrejas, com 7 igrejas, ele fala para uma das igrejas assim: volta ao caminho do primeiro amor. A luz, ela não está no final do túnel. Ela está antes do túnel. Se você entrou numa situação errada, eu posso ser um pouco mais claro? Se você entrou num relacionamento errado na sua vida, e você está orando para Deus trazer uma luz para esse relacionamento, uma luz no final do túnel, você nunca vai enxergar essa luz, porque essa luz não está lá. Você muitas vezes vai percorrer, vai bater a cabeça, vai quebrar a cara, vai tentar, vai insistir, vai perdoar, vai recomeçar. A sua vida vai se tornar um ciclo vicioso, mas vai ser sempre assim. Porque a solução não está lá no final, está antes. Então a luz não está no final do túnel, ela está no começo. E o que ela está fazendo lá no começo? Ela está sinalizando para você: não entra. Não vai, não é para você. Você vai se arrepender. Você já viu uma luz de farol? Para que ela serve? Para trazer direção para as embarcações. Em meio à escuridão, em meio à tempestade, a luz não é apagada. Então elas precisam seguir aquela luz. A luz está antes. Está antes.
para que ela possa enxergar. A luz ela está fixada, mas a sua claridade ela alcança, ela antecede o local aonde a embarcação precisa parar. Então o que eu quero te dizer? A luz de Deus, ela antecede na sua vida os problemas. A luz de Deus, ela serve como farol. Em meio às neblinas, em meio às tempestades da vida, você está caminhando aqui. Você está passando por provas, está passando por dificuldades, você está balançando, está pensando em desistir, já pensou em parar, muitas vezes você cai, outras vezes você levanta, algumas vezes você desiste, desanima, outras vezes você ergue a cabeça. A sua vida está assim, ó. Tá assim. Essa luz que está antes do local para o qual você está indo, ela vai clarear um caminho para você. Se você seguir a claridade dessa luz, você vai chegar no local certo. E essa luz ela não é apagada, nem mesmo as tempestades, nem mesmo a escuridão. Você sempre vai ter a luz de Cristo te guiando. Ele é quem endireita os nossos passos. Você está entendendo? Agora, quando você consegue, mesmo em meio às dificuldades, permanecer seguindo essa luz, por isso que o nosso alvo é Cristo, você chega no local seguro, porque a luz ela traz claridade para que você alcance o local seguro. Mas se por algum motivo você achar que essa luz está longe demais e você tentar pegar algum atalho, você se perde no meio da escuridão. Você sabe por que as pessoas se perdem? Porque elas pensam em pegar atalhos, mesmo sabendo que existe um único caminho. Se Deus falou para você que Ele vai colocar para você a pessoa certa na sua vida, por que você está se divertindo com as erradas? Se Deus falou para você que Ele tem um emprego digno para você, por que você se sujeita a ser humilhado no emprego errado? O que fez você pegar atalho? A ansiedade, a precipitação? Você não soube esperar Deus fazer? Você precisa aprender a esperar. Porque é quando esperamos é que demonstramos que confiamos. Agora, se você não sabe esperar o que Deus irá fazer, isso apenas demonstra que você não está confiando em Deus. Você até pede, Deus, eu sei que o Senhor pode, o Senhor faz. Deus ele não vai olhar no seu olho e falar assim, filha, calma aí, eu vou fazer. Espera aí que no dia tal vai acontecer. Deus não faz isso, minha irmã. Se fosse assim, quantas pessoas lá atrás profetizaram que o mundo ia acabar no ano de 2000? Um monte. Aqui no Brasil, milhares. Estamos em 2026. Acabou o mundo no ano 2000? Não acabou. Então cuidado com essas profecias, tá bom? Com essas adivinhações. Entendam uma coisa. Se Deus falou que vai, se Deus tem uma promessa na sua vida e Deus tem e vai fazer, você tem que aprender a esperar. Porque o seu ato de espera demonstra sua confiança em Deus. Agora quando você se precipita, não, pera aí. Deus falou que vai fazer, eu sei que tem uma promessa, mas está demorando, eu vou dar o meu jeito. O que você está dizendo para Deus quando você tenta pelo seu jeito? Deus, eu sei que você pode, mas eu vou tentar por mim mesmo. Eu vou tentar do meu jeito. Então, quando a gente tenta, quando a gente se precipita nas decisões da vida, muitas vezes a gente sai daquilo que Deus já tinha planejado. Não levando em consideração que a luz de Deus, que é a palavra do Senhor, e aqui está toda a revelação que a sua vida precisa, é a sua luz no meio da escuridão, é o farol. Então, quando você se sentir perdida, triste, quando você estiver em dúvida, não tem como você ler a palavra de Deus e a palavra de Deus não acalmar o seu coração. Hoje o que estamos lendo aqui? Primeira Epístola de João. O que diz aqui? Senhor,
Olha aqui, ó, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ou seja, talvez hoje você esteja sentindo um peso por causa de um pecado na sua vida. Deus tem consciência do que aconteceu. Deus sabe do que aconteceu. Só que Deus, ele diz o quê? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Quem são os que estão cansados? São aqueles que estão batalhando. Quem são os que estão sobrecarregados? São os que estão carregando fardos. E talvez o fardo que você esteja carregando seja um fardo de pecado. Senhor, eu errei, eu pequei, isso aí está trazendo um fardo, um peso na minha consciência. Eu perdi a minha paz, eu não estou tendo mais equilíbrio na minha vida. A minha vida está desestabilizada porque eu errei, eu pequei, eu estou arrependido e esse pecado gerou um fardo, um peso muito grande na minha vida e agora eu já não sei mais o que fazer. O que acontece diante disso? Você está sobrecarregado, você precisa ir até Cristo e Cristo tem um alívio sobre sua vida através do perdão. Só que quando você vai até Cristo sobrecarregado por causa de um peso do pecado, você está demonstrando para Cristo que verdadeiramente você está arrependido, que você não quer ficar ali naquela zona de conformidade em relação ao pecado. Você está lutando contra isso. Você está buscando ajuda em Cristo. Então o nosso defensor, o nosso advogado é Cristo, é quem pode nos defender. Agora, ilusão é da nossa cabeça pensarmos que vamos conseguir vencer apenas pelo nosso jeito, com as nossas próprias forças, sem depender de Cristo. Somos totalmente dependentes do Senhor. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Ou seja, devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração, porque isso traz direção para a nossa vida, traz luz para a nossa alma, abençoa a nossa casa. Devemos ser luz na vida das pessoas e devemos andar como ele andou. Ou seja, aquilo que recebemos de Deus devemos compartilhar com as pessoas, para que as pessoas também possam alcançar e conhecer Deus assim como você já conheceu. Amém, meus irmãos? Eu vou orar agora pela sua vida e eu agradeço a todos vocês que estão aqui participando, ouvindo essa palavra de Deus que lemos aqui na primeira epístola de João. E eu deixo como ênfase aqui isso: Deus, ele pode te defender, a sua causa não é uma causa perdida, Deus pode te ajudar, você precisa verdadeiramente confiar em Deus, saber esperar que a resposta de Deus ela virá e entender que precisamos ser exemplos de Deus. Aquilo que recebemos de Deus devemos compartilhar com os nossos irmãos, porque a reciprocidade do amor faz o amor ser fortalecido em nossos corações. Então você não precisa mais andar como se estivesse perdida. Você tem uma direção. Qual é a sua direção? É Cristo. Qual é o seu alvo? É Cristo. Como você pode seguir nessa direção? Seguindo a palavra de Cristo. Não é seguindo Leandro, não é seguindo o pastor, não é seguindo o homem, é seguindo a palavra de Cristo. A luz, a claridade da luz que ilumina o caminho é a palavra. Não é a revelação, é a palavra. O que você precisa não é da revelação, é da palavra. Então tome cuidado. Porque se a revelação não for verdadeira, ela vai desviar você do caminho verdadeiro. Você pensou que aconteceu alguma coisa porque foi revelado tal coisa sobre sua vida. E você confiou porque você estava num estado de vulnerabilidade. Estava num momento de fragilidade. Só que quando você pagou para ver, você viu que nada daquilo que profetizaram realmente aconteceu. Ou seja, a promessa foi vazia, foi apenas uma profetada. Não foi Deus que profetizou. Não foi Deus que revelou. Então, não confie e não dedique a sua vida às revelações que você tem recebido, mas fundamente a sua vida na palavra de Cristo, nas Escrituras Sagradas. É isso que você precisa. Ela é a espada, é ela que endireita os seus passos. Ela é a luz no meio da escuridão.
Ela é o porto seguro que você precisa. É a palavra. Busque a palavra. Ame a palavra. Busque essa palavra como se fosse a coisa mais importante da sua vida. Você não vai se arrepender. E ela vai trazer direção para você. Amém? Que Deus abençoe. Deixa eu orar pela vida de vocês agora. Meu bom Deus e meu bom Pai, Pai, eu oro pela vida de cada uma dessas pessoas que aqui estiveram, que o Senhor venha abençoá-las, ajudá-las. E assim como está escrito na sua palavra, o Senhor é o nosso defensor, o Senhor é quem conhece a nossa vida, sabe o que estamos passando, o que estamos enfrentando. Por isso eu te peço, meu bom Deus, meu bom Pai, que o Senhor venha, através da sua palavra, endireitar os passos dessa pessoa, para que ela consiga andar no seu caminho, para que ela consiga ver o Senhor como um alvo, para que ela consiga andar no caminho que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai querido, ajuda ela durante todo esse processo, durante toda essa busca, que ela sempre sinta a sua presença, que ela se sinta acolhida pelo Senhor, que o Senhor ajude ela, em nome de Jesus, que ela nunca mais se sinta perdida, que ela nunca mais se sinta sozinha, que ela nunca mais se sinta abandonada, mas que a partir de hoje, que ela tenha a convicção, a plena certeza de que o Senhor Deus habita no coração dela, que a presença do Espírito Santo está nela, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Amém, Gleice, Deus abençoe. Deus abençoe Sidney. Deus abençoe. Tem um irmão que pediu ajuda aqui. Me chama no meu perfil, Vinícius Camargo. Me chama lá, tá bom? Pastora Simone, Deus abençoe também. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre sua vida. Antonieta. Deus abençoe cada um de vocês. Onides. Deus abençoe, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre sua vida. Maria Eduarda, Janes. Hoje lemos a primeira epístola de João, capítulo 2. Aprendemos que Jesus é o nosso defensor, é o nosso advogado, um justo juiz que realmente conhece as nossas causas. E lembre-se, nem a sua vida, nem a sua causa é perdida nas mãos do Senhor.